Meus queridos amigos, é um prazer estarmos aqui novamente reunidos para mais um Café com Luz. Esse programa que é um espaço para nós tratarmos de forma informal os assuntos que tangem a nossa essencialidade, os nossos valores espirituais, de uma forma descontraída, num bate-papo, em que a gente chama você virtualmente para estar aqui nessa mesa conosco, para a gente poder ter esse momento gostoso. E para o café de hoje, nós temos um momento duplicado de satisfação e alegria. Nós estamos aqui com as nossas irmãs. Eu estou com a cola, mas eu já decorei. A nossa irmã Euzi e a Euzita, lá da FEEGO, lá de nossa Federação Espírita do Estado de Goiás, né? A ficha, gente, a gente estava brincando, é tão grande, o trabalho é tão bonito, que tem tanta coisa, mas tem um blog, que é Luzes do Consolador, um trabalho na área da comunicação também, tem o programa Encontro Fraterno, e eu vou parar por aqui, que senão não sobra espaço, mas é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Que joia. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, né? Curtindo esse cafezinho. E para motivar o nosso bate-papo, nesse tempo nosso que é curtinho, proveitoso, a gente vai falar sobre a Casa Espírita. A gente tem até um subtítulo grande, né? Que é escola, oficina, hospital, templo. Aqui não é bem uma entrevista, é um bate-papo. Vamos começar, fale aí pra gente o que é a Casa Espírita, o que deveria a gente entender sobre isso, não só para quem é espírita, para quem não conhece. Casa Espírita é uma escola para as nossas almas, é uma oficina para se poder trabalhar, é um templo onde nós entramos em contato com a espiritualidade e também é um local onde se recebe saúde por causa da fluidoterapia, né? O que você acha? Ah, com certeza. E essa dinâmica, Euzita, que a Euzita está trazendo para nós, quando a gente fala hospital, nós estamos tratando numa saúde mais ampla, né? É claro que a fluidoterapia, as benesses que nós recebemos na Casa Espírita, ela pode beneficiar, inclusive, ao corpo que nós vestimos, né? Exato. Mas no sentido muito maior. Tem gente que fala que é só um educandário. Como é que a gente poderia, Euzita, nessa linha que a Euzi abrir, colocar a Casa Espírita? A gente precisa de Casa Espírita para conhecer o Espiritismo ou para vivenciar o Espiritismo? Então, onde é que ela se coloca nesse contexto? A Casa Espírita, ela funciona como um elo. Se não fosse necessária, talvez Kardec não teria, lá nos idos de 1860, iniciado a Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, que foi a nossa célula, aí que começou tudo, não é? Então, a Casa Espírita tem essa propriedade de trabalhar a interação, a unificação entre os espíritas e entre aqueles que querem conhecer o Espiritismo. Então, quando Euzi se refere à Casa Espírita como hospital, que hospital? Porque a Casa Espírita é um pronto-socorro para nossas almas, espíritos encarnados e para os espíritos desencarnados também. Então, quer dizer, nós estamos em um local onde nós temos condição de fazer esse atendimento complexo. Atende-se ao corpo e atende-se ao espírito. A pessoa encarnada, quando ela passa a conhecer a grandiosidade que é um projeto reencarnatório, com toda certeza, ela passa a ser uma pessoa de vida mais saudável. Porque ela não simplesmente tem que dar conta da administração desse corpo físico, mas também entender que é uma oportunidade nesta vestimenta de acelerar o seu processo de conquistas espirituais. E a Casa Espírita tem tudo a ver com isso, nesse aspecto em 4 parâmetros, né? Quando se coloca a oficina, a escola, o hospital, o templo. Eu acho que é muito difícil nós desvincularmos de alguns desses fatores. E se a gente for lembrar também, né, como você colocou, ela colocou que dentro do Espiritismo, a Sociedade Espíritas Parisiense. Mas uma casa fraterna, onde a gente tem ali o molde do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai encontrar, por exemplo, na Casa do Caminho, que foi, eu acho que talvez a primeira casa cristã. A gente fala de igreja, igreja de Jerusalém. Igreja, na época, chamava eclesia. Eclesia não era bem a igreja com a formatação que depois o catolicismo colocou. Eram as comunidades. Essa necessidade da gente se unir nas nossas riquezas, mas também nas nossas limitações. Seria também por isso, Euzi? E é um núcleo familiar, onde a pessoa se sente à vontade e confiante, né?
Nós vivemos a época da comunicação, muitas pessoas que moram sozinhas e são absolutamente solitários, no centro espírita encontram toda a condição de interagir. Isso é muito rico. E aí, pegando carona também, vocês abriram tantas coisas gostosas, vamos ver se a gente consegue pensar todas elas. Mas olha que coisa bacana. Essa dimensão de atendimento, ela não substitui outros espaços na sociedade muito válidos. Por exemplo, quando a gente fala hospital, a gente não pode radicalizar, porque tem gente que procura o templo religioso, seja espírito ou não, para trás da cura do corpo físico. Ora, e a medicina, né? A gente vai substituir, ela comparece como um suporte, mas o foco principal estaria onde? Já que a proposta espírita revela quem? O espírito imortal. Exato. É interessante colocar isso, né? Muito, muito interessante, porque, veja bem, em momento algum, um trabalho de tratamento espiritual tem a pretensão ou objetivo de substituir a medicina terrestre. Isso é uma falta de respeito e é uma falta de consciência espírita, porque o que é que acontece? Há uma valorização imensa por parte do plano espiritual superior das conquistas, dos aprendizados, das descobertas em todos os setores da humanidade, sobretudo na medicina. Tanto que há questões que se fazem assim aos espíritos. Mas por que não se revela a cura para determinada enfermidade? Por que temos que pesquisar? Porque, na verdade, isso faz parte dos nossos objetivos nessa veste reencarnatória. É a lei do progresso. É por isso que nós estamos aqui. E a Casa Espírita nos orienta nesse sentido, né? Então, quer dizer, trabalha-se o corpo, trabalha-se o espírito, mas com essa consciência plena do espírito imortal. Então, quer dizer, você se percebe, você se enxerga como um ser espiritual, que por um tempo detém um corpo, que é totalmente vinculado à sua responsabilidade de gestão. Você tem que gerir o seu processo reencarnatório. E se você faz isso com consciência de causa, com conhecimento, com entendimento, que vida fantástica você não pode ter. Exato. E a gente agora, já para ir se dirigindo para o segundo bloco, nós vamos abordar em cima dessa bola que vocês levantaram, boa para a gente, nós temos uma responsabilidade muito maior do que simplesmente ir a esse conjunto de atividades organizacional, fisicamente constituído, para que a gente se beneficie, mas nós temos uma responsabilidade no processo. Não é ir só usufruir, mas para falar da nossa participação, do nosso valor nesse conjunto que é a Casa Espírita. A gente chama o intervalo e no próximo bloco a gente vai com um pouquinho mais sobre a Casa Espírita. A gente volta já já. Essa questão de Satanás com um tridente, com fogo, tudo isso foi criação do homem, dos concílios, da igreja, para amedrontar as pessoas. Porque a gente pensaria assim, poxa, por que Deus escolheu uma pessoa para ter tanta dificuldade e privilegiou uma outra criatura? Meus amigos, voltamos do nosso intervalo nesse bate-papo aqui com a Elzi, com a Elzita, falando sobre a Casa Espírita. A gente interrompeu no primeiro bloco e falávamos dessa necessidade de nos agregarmos às comunidades. E lembramos com carinho do cristianismo primitivo que tinha, não é que não tinha problema de relacionamento, né? Vamos falar um pouquinho disso. Mas que tinha essa coisa do aconchego, onde a gente se ajuda. Tem o lance do hospital da alma, né? E também da necessidade material, né? E da fraternidade. Isso, acima Você de fala tudo. Um pouco da questão da fraternidade, antes dos outros, entre nós. Como é que é isso dentro da Casa Espírita? Como deveria ser? Então, como deveria ser e como é, na verdade, na maioria, é a necessidade do contato com o outro, não é? Porque com outra que você se percebe, com outra que você se conhece e com outra que você se respeita e se ama. Então você estará em condições de dar alguma coisa, porque só se dá aquilo que se vive. E num ambiente fraterno, como você lembrou, o cristianismo primitivo
é despertado fraternidade, solidariedade, carinho, respeito humano, acima de tudo. E nós vemos isto acontecendo, mesmo porque há muita carência desta amizade, do calor, do interesse, do carinho, do cuidado com o outro e pelo outro, não é? E por si mesmo. Então, acho necessário que nós façamos este enfoque da doutrina. É também uma oportunidade de reencontro de almas que estão juntas, empenhadas na evolução da espiral evolutiva, onde todos se juntam, aprendem, crescem e um impulsionando, responsável pelo crescimento do outro. Eu acho que isso está acontecendo. E também a gente poderia lembrar, Maurício, que é dentro da casa o abrigo da causa. Opa, destaca isso que é muito bom. Vamos Isso lá. é ótimo. Dentro da casa, o abrigo da causa. Ótimo. Não é? Porque a casa é a organização fundamental. Não é simplesmente a construção física. É muito importante esse abrigo. Mas, acima de tudo, é o envolvimento daqueles que ali participam. E participam com uma finalidade, a preservação da causa que nos ilumina as opções e as escolhas. E eu acho que também, Uzi, o momento mais oportuno, essa vivência, essa convivência na casa espírita, do exercício do 4º passo das bem-aventuranças. Relembra para o nosso telespectador. Bem-aventurados. Eu colhei para lá, mas olha para lá, olha lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ótimo. Então, quando Jesus se refere a esse espaço, ele lembra que se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, que nós deixemos aquele momento ali, deixemos a nossa oferenda e que venhamos a procurar para reatar a amizade, para reatar os laços que foram rompidos. E isso é importantíssimo, porque, como a Elzi colocou, o exercício da fraternidade, somos todos irmãos. Então, numa casa que abriga uma causa, nós temos um norte, e o nosso norte é Jesus. E aí a gente não pode, desculpa te cortar, aí a gente não pode ter isso com todo respeito às religiões formalísticas, que teve também um período necessário que nós temos. Mas dentro de uma casa espírita é necessário ter organização, até uma hierarquia eu digo comando pela natureza, mas não uma hierarquia de julgo, de superioridade, de aparamento, porque essa formalidade absoluta distancia os corações. Distancia. Então, por isso que nós temos que ter esse exercício, quando você lembrou a Casa do Caminho, que foi a primeira casa da causa do Cristo, depois da casa de Simão Pedro. Começou então veja culto bem, no lar. Qual que era o que é que movia os apóstolos, Pedro, Tiago, na condução desse espaço? Era a abertura para a fraternidade. As pessoas faziam fila para o instante da sopa, mas as pessoas também se aglomeravam no instante da pregação, do estudo das palavras de Jesus, porque a fome maior é do coração. Não se negava o pão material, que faz parte do trabalho também. Faz parte, mas todos nós estamos, de alguma forma, com sede desse aprendizado. Por quê? É o Espírito que vem de muitas eras, distanciado dessa compaixão para com os míseros, a misericórdia. A compaixão a começar para consigo mesmo. Porque se nós tivermos compaixão conosco, nós saberemos exercê-la com o outro. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós saberemos o que é que nós gostaríamos de ouvir num pito, numa palavra, numa advertência, até mesmo num convite para o trabalho. Há formas e formas. Então, existe uma etiqueta espiritual. Como é que você vai abordar o outro para trazê-lo, motivá-lo para a necessidade do trabalho? O maior beneficiado será ele mesmo. Mas, de repente, como crianças espirituais, nós precisamos de iscas. E que iscas seriam essas? E temos que ver também que Jesus soube arrecadar o interesse e fazer a coletividade do seu colegiado entre pessoas tão simples, mas ele mesmo já dizia que o mais importante é o sentimento.
para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Que o mármore melhor que existe é o da boa vontade. Então, entre pessoas simples, nós encontramos o princípio da nossa doutrina, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é tão maravilhosa essa vivência da palavra do Cristo, né? E essa simplicidade, ela não está excluindo todo o alcance e conquista intelectual, é porque a gente, infelizmente, confunde a simplicidade, a humildade Com a ignorância. com pobreza, de repente, material, ou até escassez material. Então, nós podemos ter pessoas com muito esclarecimento, muita formação intelectual, mas que têm essa simplicidade que você acabou de destacar. Não é verdade? Exatamente. E quando a gente tira isso, o que está dando essa liga é o que você falou, o sentimento, a amorosidade. E isso não como capa, porque a gente já vestiu a capa do bonzinho, né? Exato. Agora, se a gente negar essa dimensão nossa, a gente compromete. Nós estamos nos segundinhos finais, mas eu vou só destacar 3 pontos para a gente trabalhar no terceiro bloco e deixar o pessoal com gostinho de quero mais. A gente poderia dizer, fraternidade. Tem que haver minimamente isso nos nossos corações. Esclarecimento através do estudo, das experiências, o consolo da casa que abriga e abriga a causa e abriga o outro, e o exercício da caridade. Mas você segura um pouquinho aí, que a gente vai fazer só mais um intervalo, a gente toma mais café, a gente volta já já com esse papo gostoso aqui com a Elzi e com a Elzita. Já já. Mas as pessoas precisam criar a ideia do bem e do mal na cabeça delas, sobretudo porque elas querem que o mal esteja lá fora. Porque aí não é responsabilidade delas mudar a si mesmas no mal que elas possuem. Então a figura do Satanás, do demônio, do diabo, eterno, isso não satisfaz mais a mente do homem do século XXI. Meus amigos, voltamos para o nosso terceiro e último bloco desse café maravilhoso aqui com a Elzi, com a Elzita, falando da Casa Espírita. Eu comentei aqui no intervalo que adorei o abrigo da casa... A casa da causa. O abrigo da casa da causa. Nossa! Mas abrigar a causa. E a causa é a causa do amor. Exato. Não é verdade? E para isso existe todo um processo. Mas a gente destacou a fraternidade, o esclarecimento, o consolo e a caridade material, mas a caridade presente no sentimento. É fazendo coisas e fazendo coisas dentro do meu coração. Explorem isso aí pra gente. Quando é que a gente vira abrigo? Vou começar aqui com a Elzi. Nós somos a Casa Espírita, porque estamos de portas abertas. Abertas para receber a todos que queiram vir e abertas também para deixá-los ir, se chegar o momento de ir. Mas estarão sempre sabendo que as portas estarão abertas para eles integrarem conosco este sentido de vivermos o ensinamento de Jesus, que é a fraternidade, é importar-se com a dor do outro, que ela me diz respeito, é ser um testemunho da condição de solidariedade, de troca, que é um enriquecimento maior. É uma matemática diferente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Como entender isso? Só Jesus para explicar uma coisa dessa, não é, Zé? Pegando Jesus, eu vou passar agora também para a Zita provocar, na casinha de Simão Pedro. Que casa maior, do ponto de vista de coração, de luz? Uma casinha pequena. Eu me lembro de Haroldo Dutra conversando numa palestra, dizendo assim, que ele não entende como é que cabia 12 naquela casa e da sogra de Simão Pedro, que era pequena, segundo o que relata a história, né? Então, o tamanho da casa, nesse sentido, ela se amplia, né? E aí, o que acontece? Como é que na nossa dinâmica, como a Elzi estava colocando, a gente consegue fazer com que esse acolhimento não passe o recado equivocado de que eu vou resolver o seu problema, mas a casa, eu posso abrigar quem está cansado, oferecer um respiro. É por aí, Elzita? É por aí, porque nós temos que entender o seguinte, quando a casa abriga a causa, não há, do verbo haver, briga no espaço. Então, como é a sua questão? Como é que a casa tão pequenina de Simão Pedro cabia os 12, mais quem chegasse, mais a sogra de Pedro e os desencarnados?
imensos. Imagina o tamanho da Imagina a dimensão espiritual. com Cristo ali. E isso também na própria casa espírita, nós temos essa outra dimensão. É mesmo. Então, quando há coração, há a amplitude dos espaços, em todas as dimensões. Realmente. Então, por isso, o amor cobre a multidão dos débitos, por isso que fora da caridade não há salvação, porque é exatamente o exercício desse sentimento de acolhimento que devemos ter um para com os outros. Então, esse abrigo que a casa espírita oferece à causa espírita é aquilo que tem que ser cultivado em nosso coração, para que você seja, como disse a Elzi, eu sou a casa da causa. Então, eu não preciso que ninguém me mande acolher o outro. Eu não preciso de um cargo para que eu desenvolva os meus encargos. Eu vou de coração aberto, porque servir é o meu melhor prazer. E estar em interação com o outro é a minha maior forma e rapidez de crescimento. É para isso que nós todos estamos juntos, trabalhando a lei de sociedade, para o próprio progresso. Aí você tocou numa questão importante. Nós estamos tentando falar aqui para os nossos convidados que estão aqui conosco também, virtualmente, da essência desse trabalho. Sem desmerecer, pelo contrário, os aparamentos, as ferramentas organizacionais, Sim, a que são estrutura, o importantíssimas. planejamento, tudo isso, os cargos, né? Mas o problema é quando a gente se agarra no instrumento pedagógico e esquece a verdadeira lição que está por trás. Certo. Então isso é muito bonito, porque de repente eu estou lá no atendimento fraterno. Então eu só vou acolher de verdade quando eu estou na escala. Não, Olha que coisa vamos pegar um incrível exemplo? isso. Vamos pegar um exemplo. Quando Clarencio se desloca do seu gabinete, lá em nosso lar, para fazer atendimento no Baixo Umbral. Não foi assim que André Luiz foi socorrido? Exatamente. E quem foi que saiu do gabinete? O presidente vai fazer esse tipo de coisa, Pois é. né? Olha, né? Então, quer dizer, esses cargos são muito importantes para que a organização caminhe na esteira dos homens. Mas os encargos dos cargos são tão ou mais importantes porque é o que faz com que a organização cresça em espírito e verdade. E é isso que interessa. E nós temos que vigiar o nosso coração, porque daqui a pouco a minha casa espírita, a minha federação e esse ciúminho, que vai acontecer em qualquer organização, porque nós somos espíritos imperfeitos. Está todo mundo nesse hospital, uns na UTI, outros carregando o soro no corredor. Esse reconhecimento pede essa humildade, não pede, Elzi? Pede. E pede que nós estejamos também atentos na oficina do trabalho, Olha. na escola da aprendizagem, não é? E na vivência da caridade com amor. Porque é uma forma de superar o egoísmo, você começar a sentir a necessidade do outro. Nós ainda somos muito infantis, somos egocêntricos, a gente gosta de girar em torno da gente, é o meu isso, meu aquilo, né? Mas, na verdade, não é isso que a doutrina nos ensina, nos pede que sejamos solidários, porque quanto mais você conseguir abrir o seu coração, mais leve você se sentirá para poder ascender. E aí a gente tem tantas coisas a aprender uns com os outros, existem experiências, por isso que o movimento organizacional, com todas as críticas ou deficiências que pode ter natural, ele é muito interessante, essa nossa organização federativa, porque ela orienta, vê, mas não há a coerção. As casas têm liberdade plena dentro do entendimento da doutrina para agir. E se a gente tiver mais humildade, a gente aprende com a experiência do outro, né? Essa adaptação. Nós estamos no minutinho final, mas eu quero que você pegue aí. E outra coisa, isso aqui acho que vai ser um outro café com luz. Já mais pra vamos frente. marcar. Veja só, quando Ismael descreve a Federação Espírita Brasileira, no capítulo, se não me engano, 29, de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz o porquê que a espiritualidade teve todo esse esforço para reunir ali, em uma organização, os postulados que devem nortear a expansão da doutrina. E expandir não é restringir. E absolutamente a federativa não teve e nunca terá esse papel. Mas é exatamente esse trabalho que busca o quê? Trazer a casa espírita, trazer a causa da casa
para a nossa análise, para a nossa reflexão, porque somente assim nós seremos realmente aqueles que conseguem entender em espírito e verdade os objetivos do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Eu vou ter que interromper, está uma delícia, e vamos realmente marcar um próximo café e que realmente o amor, a causa maior do amor, esteja, não digo acima, mas ao lado, amparando o amor à casa e as casas espíritas de todo o nosso Brasil. Que permeia a nossa causa na casa. Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo café.